Oiê! Eu sou a Carol do PDI, sou psicomotricista, especialista em grafomotricidade. E hoje a gente vai conversar sobre o papel do desenho na sessão de terapia psicomotora. Quando eu fiz o meu estágio na Itália, eu me lembro de um psicomotricista que eu acompanhei, que ao final de cada sessão, ele sempre fazia um registro em desenho daquela sessão junto com a criança. Como funcionava? Quando eles terminavam as propostas, ele chamava a criança para a mesa e ele dizia: agora a gente vai registrar a nossa sessão. E a criança escolhia se queria desenhar alguma proposta específica, se queria desenhar toda a sessão, mas existia ao final sempre um registro em desenho daquilo que eles tinham acabado de vivenciar no corpo. Carol, você está dizendo então que toda a sessão de terapia psicomotora precisa acabar com o registro, com o desenho, com o papel? De forma alguma, não é o que eu estou dizendo e nem é o que eu vivencio. Mas eu fiquei me perguntando por que o desenho ocupava esse lugar naquelas sessões. E o que eu percebi depois de muita reflexão e observação atenta dos processos que ele conduzia é que aquele era um momento de colocar sim no papel, de registrar através do traço um planejamento e uma sistematização, uma assimilação daquilo que a criança tinha acabado de vivenciar no corpo. Aqui no PDI, na minha trajetória, em muitos momentos eu trago sim o desenho dessa mesma maneira que eu vi na Itália. E esses momentos eu percebo que me mostram muito, não só sobre a maneira como a criança sente no corpo, mas também sobre dificuldades de planejamento. E aí é que a gente entra no desenho com um papel fundamental no processo de grafomotricidade. Eu não estou falando de desenho pelo desenho ou de traçado treinado e conduzido, mas sim de mediação de processos. Eu estou falando de um desenho que ele é reflexo de um planejamento mental, de uma imagem mental que a criança construiu e conseguiu organizar e colocar no papel dentro de um processo grafomotor. Muitas vezes, enquanto a criança desenha, eu vou fazendo provocações. Entenda que provocação é muito diferente de intervenção. Eu não digo para ela: não, mas você não desenhou as minhas mãos. Mas onde está a almofada que a gente usou? Não, eu vou perguntando, eu vou provocando, fazendo com que ela faça as conexões, com que ela busque, inclusive sensorialmente, aquilo que ficou registrado e que ela possa então colocar isso no papel. Esse processo faz com que o traçado seja algo significativo, mas a gente enriquece também o processo mental da criança, que é fundamental para a etapa, por exemplo, de alfabetização formal, que vem na sequência. Mesmo com as crianças ou adolescentes que já foram alfabetizados, usar o desenho é um recurso que amplia tanto essa imagem mental quanto o planejamento espacial que a gente vai colocar no papel e um traçado mais consciente e preciso, que tem muita intenção. Quando a gente fala de um traçado que tem intenção, inevitavelmente a gente fala também de um traçado que é uma expressão. É a maneira que a criança coloca no papel aquilo que sente, aquilo que percebe, aquilo que grava no corpo. E, consequentemente, é um processo psicomotor e também grafomotor. Dentro das provocações que eu vou fazendo com a criança, enquanto ela desenha, eu percebo que a criança vai acessando esse banco sensorial, banco de imagens, banco espacial, para conseguir colocar no papel algo que para ela tem sentido. Não é sobre estética, não é sobre a minha expectativa, mas é sobre algo que ela, quando olha, percebe, identifica uma memória que ela de fato viveu. Nesse sentido, o desenho, ele ganha um espaço que é muito mais do que o traçado, muito mais do que a estética. Não é sobre ser bonito, feio, adequado ou não, mas é sobre a criança perceber a possibilidade e a potência da expressão no papel. E isso é muito transformador. A partir do momento que a criança entende tudo aquilo que ela mesma colocou num desenho, ela entende muitas outras possibilidades na escrita, no desenho, no traçado, na expressão. E aí sim a gente tem um processo que ele é prazeroso, um processo que abre portas para que a criança, inclusive, entre em contato com aquilo que é desafiador, com aquilo que hoje ela não domina, mas que ela quer
que ela busca. Então fica aqui a minha sugestão de que a gente use sim o desenho dessa forma intencional, significativa, sensível e atenta nas sessões de terapia psicomotora. Me conta se você já usou o desenho, se faz sentido para você. E já se inscreve aqui no canal se você quiser mais conteúdo sobre psicomotricidade e grafomotricidade.